Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações sobre a reação do presidente Lula à prisão dos acusados de mandar assassinar a vereadora Marielle Franco. E aí, Mônica, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia para todo mundo. Pois é, o Lula orientou o governo, Megali, a tratar o caso da Marielle Franco com sobriedade. Essa foi a palavra usada por ele. Na opinião que o presidente expressou a ministros da equipe dele, o desfecho do assassinato que foi anunciado pela Polícia Federal não é motivo de felicidade, não poderia ser um motivo de comemoração, né? E, pelo contrário, é uma razão de alívio, mas de tristeza pelo tamanho da tragédia e pela dimensão que ela carrega, o Megali, e que foi confirmada, né, pelas investigações. Quer dizer, as investigações confirmaram o que todo mundo já sabia e suspeitava, mas que não existia um veredito final, o de que o assassinato ocorreu por razões políticas, né? Ao mesmo tempo, o presidente reforçou que é necessário valorizar o trabalho da Polícia Federal, que abriu esse inquérito para investigar a morte há um ano, em fevereiro do ano passado, um caso que se arrastava desde 2018, com muitas idas e vindas, agora explicadas pelo envolvimento do chefe da Polícia Civil nesse assassinato. É bom a gente ponderar aqui, o Megali contra um pouquinho a corrente, né, geral, que eles são ainda suspeitos, eles não foram ainda julgados, que o que existe é uma delação. Eu conversei com criminalistas que leram esse relatório ontem, e a gente não sabe exatamente tudo o que há de provas, né? A polícia muitas vezes não revela todas as provas, mas é uma acusação muito calcada em delação. Então, ainda é preciso passar pelo crivo do Ministério Público, pela denúncia, pelo julgamento, pelo direito de defesa. Mas o fato é que, se forem confirmadas, e tudo indica, a polícia tem muita certeza e está insistindo, né, de que esses são os verdadeiros mandantes. Portanto, a gente tem aí as razões políticas confirmadas, né, Megali? Então, é de fato um caso único, trágico, e esse é o tom que o presidente Lula orientou que os seus ministros passassem à opinião pública, né? Um tom de consternação, um tom de sobriedade ao anunciar e ao tratar desse caso. Agora, a expectativa interna é muito grande também, Megali, sobre o que esses presos podem trazer de novo em relação a diversos outros crimes cometidos no Rio de Janeiro. O Rivaldo, como um policial antigo, né, poderia trazer enormes colaborações sobre como a polícia no Rio de Janeiro se conecta com a bandidagem, né, para cometer diversos crimes. Então a expectativa é muito grande, porque você pode ser acusado, Megali, de ser o mandante de um assassinato, como é o caso dele. Então você, se não tiver ninguém para cima para entregar, se for você mesmo, mas você pode colaborar como delator em outros casos. Então a expectativa em relação a eles em relação à possibilidade deles colaborarem com em outras casos não resolvidos, em outros crimes cometidos no Rio de Janeiro, é gigantesca, Megali. Então são esses dois sentimentos. Em primeiro lugar, o sentimento de sobriedade, de passar sobriedade na comunicação dos fatos, e, ao mesmo tempo, uma expectativa interna muito grande sobre o que pode vir daqui para frente. Ontem eu conversei com o ministro Ricardo Lewandowski e ele falou essa frase, né? Ele falou: pode ser um ponto de virada para o Rio de Janeiro. Podemos estar jogando muita expectativa em cima da solução desse caso e de outros, mas pode ser um ponto de virada se a partir daqui as coisas começarem, se for de fato um fio da meada que você pode puxar para ter todo o novelo na tua mesa, ou seja, para desvendar diversos outros crimes, Megali, e tentar colocar um freio no crime organizado no Rio de Janeiro. Eu quero crer nisso. Tomara. Eu quero crer, mas eu não creio. A minha suspensão da descrença já acabou em relação ao Rio de Janeiro há muito tempo. Bom, a gente teve recentemente um caso que parecia que seria assim também, né? Ah, não, depois dessa, agora a gente vai ter um ponto de virada, que foi o assassinato dos 4 médicos que foram pro Rio de Janeiro participar de um congresso, sentaram para beber um chopp e foram fuzilados porque confundidos com um miliciano rival. Meu Deus do céu, essa violência é extrema, é gratuita demais. Agora vai ter um ponto de virada.
Esse caso foi esquecido com uma velocidade estonteante. Fala a verdade, você ouvinte aí, você mal lembrava disso. Não foi ponto de virada coisa nenhuma. Eu acho que o caso Marielle é ainda mais grave pela participação do chefe da Polícia Civil, é claro que é mais grave. Mas será? Será que a gente já não passou do ponto de não retorno? Será que a gente tem em quem confiar para trazer o Rio de Janeiro de volta aos eixos? Porque para ele poder operar nessa estrutura, Exato. ele não era o único, né, Mônica? Como é que ele vai entrar ali? Exato, não era só ele que estava com a mão Pois suja é, de se sangue se ali. confirmar, né, tratando ele como suspeito, apesar desse ser um crime hediondo, né, e de ser algo assim, amedrontador, né, que o chefe da polícia seja o criminoso principal do crime que ele investigava, é uma coisa surreal, né, Megali? Mas, assim, tentando tratar sempre ele como suspeito, se de fato for ficar provado, ele for condenado, e ele falar, quer dizer, podemos estar diante de uma nova oportunidade, né, Megali? Porque ele é um integrante das forças policiais e a desconfiança geral é que as forças policiais estão envolvidas com crimes lá no Rio de Janeiro e a prisão dele comprova isso. Então aí pode-se ter uma oportunidade de se combater essa banda mais do que podre da polícia do Rio de Janeiro, para que então, sem a proteção da polícia, você de fato, os criminosos, pelo menos sejam contidos um pouco, né? Porque o que a gente vê é algum... No caso dos médicos, você se recorda que foram os próprios criminosos que desvendaram o crime, foram lá e mataram quem matou, quer dizer, os crimes sendo polícia também, né? São histórias muito surreais, muito chocantes, muito amedrontadoras, muito. Mas é nesse ponto que o ministro se apega e outros integrantes do governo também. Quer dizer, a partir do momento que você prende uma pessoa das forças policiais e se ela colabora, ela pode mostrar como é que isso está entranhado no Estado, na força policial do Estado, e aí vai ser possível, talvez, pela primeira vez, se tentar combater efetivamente esse câncer, né, que está dentro do Estado, né, dentro das forças policiais. Então é nisso que eles se apegam, não apenas na violência do caso. Vamos ver, né, Megali? Vamos ver, porque se não for dessa vez, quando é que vai ser? Deixa eu só registrar a mensagem do Rodrigo Thompson, nosso ouvinte, ressaltando aqui a importância de se manter agora seguro o Rivaldo, o ex-chefe da Polícia do Rio de Janeiro, porque ele tem muita informação. Então a segurança dele deve ser vista com muita atenção. Imagina a importância de um Anderson Gomes, né? Foi aquele que foi assassinado? Não, Anderson Gomes é o motorista que estava junto com a Marielle. Você está dizendo o Adriano. Adriano da Nóbrega. Que é o miliciano Adriano da Nóbrega. Imagine a importância de um Adriano da Nóbrega agora. O que ele teria a nos contar, não tivesse todos aqueles celulares, fuzilado. Obrigado, Carla. E, Mônica, é isso. Eu quero acreditar também, né? Mas depois que a gente vê o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, afundado até o pescoço nesse lamaçal, a gente fica se perguntando se são mesmo laranjas podres que existem na corporação do Rio de Janeiro ou se o Estado, de uma maneira geral, não se tornou uma árvore de laranjas podres, em que a exceção é a laranja boa. Enfim, é desolador. Uma pessoa com quem eu conversei, que tem muita familiaridade com essa investigação, me falou o seguinte, porque você tem os fatos que você consegue colocar no papel, o que você não consegue colocar no papel é como no jornalismo, né? Porque você não tem prova, não tem comprovação, mas você tem a notícia, né? Assim, a informação. E ele usou a seguinte expressão: é de arrepiar os cabelos, né? O que se diz, o que se fala, o que se suspeita que acontece no Rio de Janeiro. Infelizmente, não é só no Rio de Janeiro, como a gente sabe, mas o Rio de Janeiro é um símbolo de como as coisas podem piorar no Brasil, né? Já é tão ruim, um país com tantas dificuldades, tantos problemas, mas pode ficar pior. Mônica, bom trabalho, até amanhã. Até amanhã.